Oi, amores, tudo bem? Para você que não me conhece, está chegando agora no canal, eu sou a Rose Esposato, seja bem-vindo. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha história profissional, né, do processo que eu passei para chegar aonde eu cheguei. Hoje eu posso dizer que eu sou realizada profissionalmente. É claro, né, gente, que a gente sempre tem metas, objetivos, né, ainda maiores, mas assim, eu sou muito grata a Deus por onde eu cheguei. Mas o início não foi nada fácil, porque eu já casei grávida, logo em seguida, depois ali de 3 anos, eu já estava ganhando meu segundo filho, o João Vitor. Então, o meu marido achou por bem de eu tirar esse tempo, né, mais próxima dos meus filhos, acompanhando o crescimento deles, a educação deles. E aí, quando eu estivesse assim, com uma certa independência, né, aí sim pensar em voltar para o mercado de trabalho. Então, eu projetei todos os meus sonhos e as minhas expectativas no meu marido, né, de que ele teria um salário melhor, né, de que ele fosse promovido. Então, o tempo foi passando, isso não aconteceu. A profissão dele de motorista foi ficando muito defasada. Então, chega uma hora que você também cansa, né, gente, do básico. Você quer dar uma condição melhor para os seus filhos, você quer poder sair, comprar suas coisas, né? Você quer agregar ao salário do seu marido. Então, quando eu percebi que eles já estavam numa idade, que, né, ele já tinha uma certa independência, já dá para ficar com a minha mãe, então aí eu comecei a pensar em trabalhar. Quando eu olhava para as barreiras, eu desanimava. Porque, gente, eu não tinha terminado o ensino médio, né? E geralmente as empresas, uma das exigências era o ensino médio. Eu cheguei até a fazer alguns trabalhos de limpeza. Gente, é um trabalho digno. Muitas mulheres, elas conseguem sim fazer o seu salário, mas eu achava um serviço muito exaustivo, gente. Tinha vez de eu ter febre, gente, de tanto que eu me esforçava, de querer dar o melhor. Então eu pensei assim, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí um dia eu tava em casa, eu lembro como hoje, eu estava lavando louça e eu senti algo muito forte dentro do meu coração. Deus falou comigo, gente, no meu coração: vai atrás, dá um passo, né? Corre atrás do seu sonho. Porque assim, o que vinha na minha mente é não dar mais tempo, né? Não dá mais tempo. A idade já difícil, né, gente? De voltar a estudar ainda, terminar o ensino médio para depois pensar ainda em trabalhar. Mas aí eu lembrei que perto de casa tinha uma escola. E vocês lembram do antigo telecurso segundo grau? Acho que não existe mais. Eu lembro que eu fui lá, me matriculei. Era possível sim concluir os 3 anos em 1 ano se eliminasse todas as matérias. Mas, gente, imagina, o meu fundamental tinha ficado lá atrás, né? Mas eu falei, não, eu vou. Eu coloco Deus na frente, gente, tudo que eu vou fazer, e falou, não vai dar certo. E eu lembro que eu falei com a minha mãe me deu um apoio, e aí eu comecei a estudar. Gente, eu me esforcei, eu consegui eliminar todas as matérias, por incrível que pareça, matemática, química, física, todas as matérias, gente. E aí uma amiga da família trabalhava num call center, e aí ela levou meu currículo um dia, no outro dia já me chamaram. Quando eu cheguei lá, eu participei de um treinamento, gente, mais perdida do que cego em tiroteio. No dia que eu comecei a trabalhar, no meu primeiro não do cliente, eu dei graças a Deus, já desliguei logo o telefone, né? Não tinha argumentos. Gente, um sofrimento. E, gente, como sempre, né? Eu já falei isso nos meus outros vídeos. Deus sempre prepara pessoas, assim, maravilhosas, né? Pra nos auxiliar. E lá eu conheci o coordenador. Não, uma pessoa incrível, gente. Como ele me estimulava, sabe? Eu lembro que ele me dava feedbacks e ele falava sempre das minhas capacidades. Quando eu cheguei lá na empresa, eu lembro que foi justamente um dia, né, que eles estavam apresentando, né, para toda a equipe o vendedor que tinha sido top de venda, né? Então eles colocavam uma foto bem grande num data show. E aí eu olhei assim, sabe, gente, pensando, meu Deus, será que um dia eu vou chegar a ser top de venda? Com o tempo, gente, eu fui, né, com os estímulos, eu fui adquirindo experiências, até que eu me tornei, gente, uma top de venda, né? Minha foto apareceu lá no telão. E eu tava feliz da vida, gente. E lá eu conheci pessoas que me incentivaram a voltar a estudar, fazer uma faculdade. E inclusive pessoas de um movimento sem terra, sabe? Que era da Igreja Católica. E aí você participava das reuniões deles e a gente tinha desconto na faculdade. E também nessa mesma época surgiu a oportunidade para a gente fazer vestibular, né? A empresa deu essa oportunidade para os funcionários. Só que como, né, eu queria o curso de pedagogia, não abriu turma, gente, porque não tinha nada a ver com a empresa. Aí, gente, ficou aquele desejo no meu coração, né, de fazer uma universidade. Nessa mesma época, o meu filho, o mais novo, ele começou a ficar muito triste, né, sentindo a minha falta. Eu acredito que ele teve até uma depressão infantil,
né? Quando eu levava ele na escola, que eu deixava ele na escola para ir trabalhar, ele ficava chorando. Tinha dias, gente, que ele não queria de jeito nenhum entrar. Eu olhava para ele, não sabia o que fazer, se eu voltava para casa com ele, mas eu precisava trabalhar, né, gente? Então eu ia chorando. Chegou um ponto assim de eu falar, não tem mais condições de trabalhar, né? Porque o meu filho era muito mais importante do que o meu trabalho. Então, bem nessa época que eu estava vendendo bem, eu cheguei na minha supervisora e pedi para ela para ser mandada embora. Gente, era algo assim impossível, né? Uma pessoa que está vendendo ser mandada embora. Mas, infelizmente, nesse mesmo período a empresa passou por um processo difícil, começou a mandar os funcionários embora. Inclusive, ela chegou depois, mais pra frente, a falir. E aí eles me incluíram nessa lista dos primeiros que foram mandados embora. E, gente, todo o dinheiro que eu peguei, que não era muito, né? Eu não comprei nenhuma calcinha, como diz o outro. Eu lembro que eu juntei com o dinheiro que meu marido tinha, de um carro que ele tinha vendido, e nós adaptamos uma loja na nossa garagem, né? Que a gente tem uma garagem grande, então a gente transformou essa garagem numa loja e a gente alugou. E aí, com o dinheiro do aluguel, mais o dinheiro desse desconto que eu tinha, né, desse movimento, eu consegui, gente, pagar uma faculdade de pedagogia, lá na Uni Santana, do lado do Shopping Iricanduva, era uma faculdade novinha. Gente, que sonho, gente! Pra mim era algo assim inatingível. E aí eu comecei a estudar. Eu lembro, gente, que no primeiro dia de aula, nossa, eu falei, o que esse povo tá falando? Eu não entendia nada. Medo de abrir a boca, gente, porque eu não entendia. E eu achava que os professores iam me ensinar, mas depois eu descobri que a gente que ia ter que correr atrás, né, de pesquisar qual é o meu melhor. Quantas vezes eu passei mal, meu marido me levou de madrugada pro hospital achando que estava infartando, né? De tanto que eu me esforçava, sabe? De tanto que eu queria me superar. Porque, gente, eu não tinha condições de fazer uma substitutiva, quanto mais uma ADP, eu não podia de jeito nenhum pensar. Eu sempre dava o meu melhor. E lá também eu conheci umas pessoas que falaram para mim sobre, né, um estágio remunerado, e aí eu comecei também a fazer esse estágio remunerado. Então eu tinha esse salário que não era muito, era pouquinho, mais o aluguel, mais o desconto, né, do Movimento Sem Terra, e aí era o dinheiro que dava para pagar a faculdade. Mas também não sobrava nada, gente, era só faculdade e condução. Eu lembro que muitos dias eu não levava marmita. Eu lembro que lá na escola eu via as crianças jogando comida fora, né, uns lanches fora, e muitas vezes eu ali estava com fome, né? Então, assim, eu lembro que eu comia muita bolacha, mas, gente, eu estava ali empenhada, sabe, em trabalhar para poder pagar minha faculdade. Então, foram anos, né, de curso puxado, e quando foi em 2012, no primeiro semestre, eu concluí. Ai, gente, que alegria. Porque eu confesso para vocês que muitas vezes eu pensei em parar, porque era muito difícil, eu achava muito desafiador. Mas a minha mãe estava ali sempre me incentivando, minha irmã me incentivando, sabe? E eu cheguei até o final. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, o Estado abriu um contrato emergencial, né? Estava contratando professores para trabalhar. E aí eu fiquei sabendo, gente, era incrível, as coisas chegavam até mim, eu nunca corria atrás de informações, sabe, de oportunidades. Sempre alguém chegava até mim, você estava sabendo disso, Rose? Tal. E eu fui lá, mas aí eu lembro, gente, que eu amanheci tão mal, com a garganta infeccionada. Eu não conseguia levantar da cama. Acho que eu cheguei a uns, 39 graus de febre. E aí eu falei pro meu marido, mas eu preciso ir, eu preciso ver, né, levar lá documentação na secretaria, porque eu preciso da oportunidade para começar. E aí eu lembro que ele me levou, gente, de carro, ele estava no horário do almoço dele, me levou, eu e umas amigas minhas. Eu fui deitada lá atrás, porque eu não aguentava nem levantar a cabeça. E aí, gente, meu marido ficava pra lá e pra cá com a gente, porque quando chegava lá na secretaria faltava documento, né? Eles queriam um histórico, porque o diploma não ia sair mesmo logo, né? Mas eles queriam nem que fosse o parcial. E aí a gente voltou na faculdade. O meu marido, né, que eu fiquei decaída lá, deitada no carro. E aí a pessoa que era responsável por isso pra gente não tava lá, e a gente ficou um tempão na faculdade esperando. Depois a gente voltou lá pra secretaria, chegando lá, faltou as minhas atividades complementares, não constavam no sistema, sendo que eu tinha entregue tudo dentro do prazo. E aí a gente teve que voltar para a faculdade. E aí, chegando lá na faculdade, eles falaram que não era lá, a gente teve que ir lá na faculdade em Santana, né, para resolver isso. E eu lembro que meu marido falou, não, vamos para casa, você não tá bem. Eu precisava até ir pro hospital, porque eu não tava bem. Aí eu falei para ele, não, eu vou. Não, nem que for
arrastando, eu vou até lá. E eu lembro que eu fui com uma outra minha amiga. Quando chegamos lá, já parecia uma cidade lá de tão grande. E lá a gente foi atrás do reitor, chegando lá até eles encontrar, né, as minhas atividades complementares, que tava, sabe, numas pilhas assim de outras atividades complementares. E aí a moça lá, a secretária da secretaria disse que não seria possível já constar no sistema logo em seguida. E eu falei para ela: moça, eu preciso disso para logo, para no máximo até amanhã de manhã. E aí, gente, nossa, com muito, eu falei para ela: olha, eu tô aqui, eu não estou bem, eu tô aqui, sabe, eu tô quase desmaiando de dor, de mal-estar, mas eu preciso muito disso. Ela se compadeceu. E aí, quando foi no outro dia, bem cedinho, a gente foi lá na secretaria e eu levei todos os documentos que era necessário, tudo que faltava, e aí eu comecei a trabalhar, né? Eu peguei uma sala de uma professora, né, que estava de licença, né, até o final do ano. Mas aí, gente, para que eu conseguisse pegar aula no ano seguinte, né, pegar uma sala, era muito difícil eu conseguir, só por um milagre, porque eu não tinha pontuação, né? Então, no estado funcionava assim, né? Quem escolhiam as salas eram as professoras que tinham maior pontuação. Mas, naquele mesmo ano, mudou a regra, dizendo que todos os professores teriam que participar de uma prova, né, OFA, e com a nota da prova é que, a partir daí, seria atribuição, né? Escolhas seriam, né, as primeiras de quem tivesse a melhor pontuação na prova. E, gente, como eu estava muito insegura, né, assim que eu comecei a dar aula, que eu peguei essa licença, em relação aos alunos, eu comecei a estudar os projetos que tinha no estado, que era o projeto Ler e Escrever, né, de português, o projeto EMAI, que era o projeto de matemática, porque eu queria entrar na sala segura, né, ter propriedade daquilo que eu estava, né, orientando ali. Então, eu comecei a estudar. Mas quando chegou o dia de eu fazer a prova, mal eu sabia que tudo que caiu tinha a ver com esses projetos, né? Mal eu sabia que quando eu estava estudando e preparando para dar aula, eu estava estudando para essa prova que seria no final do ano. E, gente, eu fui muito bem classificada, sabe? Eu passei na frente de um monte de professoras, assim, que estavam há muitos anos no estado. Lógico, né, chegando, né, com o olhar delas não era fácil, elas estavam ali muito tempo. Mas pra mim, gente, que estava chegando, pra mim foi ótimo, né? Então eu já, no ano seguinte, eu já peguei sala livre e fiquei um ano inteiro. Aí no outro ano eu peguei sala livre e fiquei um ano inteiro. Ou seja, eu fiquei 6 anos trabalhando como contratada no estado. Eu lembro que eu ganhei todos os bônus que teve, né? Aí quando foi em 2014 e 2015, surgiu a oportunidade de eu prestar 2 concursos. Um para o estado, né? Aí no caso ser efetiva, e para a prefeitura, gente, que era o meu maior sonho, ser servidora, né? Não tive condições, gente, na época, de fazer cursinhos, né? De me preparar para essas provas. Então, assim, meu único preparo mesmo foi estudar em casa. Aí, gente, eu fiz a prova e passei nas 2 provas, gente do céu, fiquei tão feliz, gente. Eu passei nos 2 concursos, do estado e da prefeitura. Em 2017, quando a prefeitura me chamou, eu continuei trabalhando como contratada e na prefeitura, porque eu vim trabalhar aqui perto, né? Era uma escola perto da outra, então eu consegui conciliar as 2. Só que no ano seguinte, na atribuição, a prefeitura me mandou para a Zona Sul. E eu fui lá para Grajaú, gente. Imagina. Gente, eu levava 4 horas para ir, muito mais para voltar, e eu tomava 12 conduções. Eu pegava 12 conduções por dia, né, contando assim com os ônibus circulares. Era uma viagem todos os dias, eu já chegava lá cansada. Gente, a escola que eu trabalhava, ela ficava num galpão. Gente, era uma escola adaptada, horrível. Ela ficava entre uma pedreira e um porto de areia. Então era constantemente caminhões passando em frente da escola com pedra, com areia. A rua não era asfaltada, gente, então era um poeirão. A gente já usava máscara naquela época. Foi muito difícil, mas assim, eu vinha junto com uma turminha, né, que eram professoras também que moravam pra cá, outras que moravam, né, distante da escola, mas não tão quanto a gente. Então a gente vinha todo mundo junto, aí no caminho uma a uma ia ficando, né? Sobrando só eu e mais 2 amigas. Então ali a gente comia, a gente lia, a gente escutava música, a gente dormia, a gente dava risada, contava piada, estudava. A gente fazia de tudo, gente, e não chegava em casa nunca.
Então, assim, o lado bom era essas pessoas maravilhosas que a gente teve o prazer de trabalhar. E eu ficava na minha cabeça, é só um ano, vai passar, vai passar. E aí, gente, no outro ano eu já consegui pegar uma escola mais perto de casa, no outro ano mais perto. E aí quando foi no terceiro ano, gente, eu trabalho aqui do lado da minha casa, gente, no céu, né? E eu me sinto como se eu estivesse literalmente no céu, né? Com as experiências que eu tive ruins, então eu sinto como se eu estivesse no céu. É desafiador trabalhar lá, gente. Não tá fácil, né, gente? A gente tá recebendo, acolhendo essas crianças, né, principalmente, né, depois dessa pandemia. Então é muito desafiador. Mas é o que eu gosto, né? Então eu faço com alegria, eu faço com prazer. Então, se você perguntar se nós professores ganhamos bem, eu digo que não é um salário ruim, né? Porque com esse salário eu pude terminar minha casa, reformar depois mais pra frente, comprar o meu carro, a gente teve uma loja, né? A gente come do bom e do melhor, a gente tem sim condições de viajar, só não tem tempo, infelizmente. Então, assim, não é um salário ruim. Mas, se nós formos colocar numa balança, né, o nosso salário mais as nossas atribuições, aí já é uma outra perspectiva, né? Aí eu já não vou poder responder a mesma coisa. Porque só quem está dentro de uma sala de aula, né, só pisando no chão da escola, é que sabe dos desafios que a gente encontra, né? É que sabe das responsabilidades que a gente tem todos os dias, da parte burocrática, né, dos registros. Então são muitas as nossas atribuições. Então, olhando por esse lado, a gente não ganha bem. Mas aí, gente, finalizando esse meu relato, eu quero dizer para você que está aí atrás dessa tela, que tem tantos sonhos, gente, tantos projetos. Não deixa eles morrer, não. Eu acredito sim que existem várias barreiras, porque na minha vida havia várias barreiras, mas eu tenho certeza que você pode romper uma a uma, né? Ainda mais com a ajuda de Deus, coloca Ele na direção, né? Condições financeiras eu não tinha, né? A idade eu achava que já era tarde demais, né? Tinha as minhas crianças que eram pequenas, o meu marido não me apoiava muito porque, né, gente, ele queria mesmo minha presença junto ali com as crianças. Eu achava também que eu não tinha capacidades intelectuais, né, por ser uma pessoa totalmente desinformada, desatualizada. E aqui eu estou, gente, né, vivendo o meu sonho, ainda sonhando sonhos muito mais altos ainda. Então, gente, é um estímulo para a sua vida. Eu consegui. Eu tenho certeza que você também vai conseguir. E até a próxima.